esclarecimento. Assim seja. Que assim seja. E com esta prece, iniciados estão os nossos trabalhos nesta noite. Lembrando a todos que nós começamos a gravar a palestra e que possamos também ficarmos atentos com relação ao microfone, para deixar o microfone no modo desativado, tá bom? Então, a palavra é sua, Luiz. Boa noite, então, a todos de novo, e saudando a nossos amigos, Semeadores da Fé, e de outros, né, como o Júlio, está aqui o Emanuel Silvestre. Eu peço até desculpas, porque era um assunto que nós vamos repeti-lo no Regeneração, porque é o seguinte, antes da Regeneração, onde eu apresentava primeiro o trabalho, né, então eles eram os cobaias, nem sempre a primeira vez fica boa. E os semeadores, eles ficavam já com o trabalho ajustado, né, ganhava essa. Agora se inverteu, né, então vocês são os primeiros, embora esse estudo eu tenha feito lá na Casa dos Humildes, e dentro dos estudos do Livro dos Espíritos está um pouquinho mais ampliado, então se o Júlio participou, eu vou correr um pouquinho para dar tempo de a gente conversar mais, né? A gente sabe que em Espiritismo não há última palavra, nem alguém que saiba tudo. Então, para isso, nós deixamos um pouco de tempo para poder outros companheiros ter outras visões e assim nos auxiliar. É um tema, não é fácil esse tema, que é progressão dos espíritos. Quando a gente faz uma leitura muito superficial, a doutrina é tão clara que facilmente a gente incorpora aquilo. Mas na medida que a gente mergulha com mais calmas, aí outras questões aparecem. E aquilo que era um senso comum em nós já merece um pouco de cuidado para a gente fazer uma reflexão. E quando se trata de espiritismo, temos que fazer sempre um comparativo do que está no livro com o que está em outro livro. Isso é importantíssimo. E aí a gente vê algumas pequenas mudanças, mas são fundamentais. Eu vou aqui apresentar e espero que dê certo, né? Toda vez é uma dificuldade quando a gente parte para fazer uma apresentação. Mas aí vocês vão me guiando, se estão vendo, e no módulo grande. E aí, me ajudem. Está dando para ver. Dá, bem grande, pronto. Então, a progressão, eu vou me basear no segundo livro do Livro dos Espíritos, né, na segunda parte, primeiro capítulo, logo no início, quando ele trata do mundo espiritual. Já que a primeira parte são as causas primeiras, no segundo livro é o mundo espiritual. Como é o mundo espiritual? Como é que ele é nos revelado segundo a ótica da doutrina espírita? Que a gente não vai pensar que o mundo espiritual ele só foi revelado para o espiritismo. Não. Várias outras doutrinas, religiões já tinham a ideia do mundo espiritual. Né? Outros livros, mas qual é a forma como nos chegou na visão espírita? Então, ele vai listar, eu vou trabalhar mais as perguntas de 120 a 123, mas, como sempre, eu incorporo visões de outros livros. Bem, já na pergunta 120, isso é interessante, ele pergunta o seguinte: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Vê que pergunta capciosa. A resposta: não pela fileira do mal, mas pela fieira da ignorância. Por que uma pergunta capciosa? Primeiro que ele começa com todos. Né? Toda vez que a gente ouvir uma frase que comecia com todos, nunca, ninguém, a gente sempre tem um pé atrás, porque não deixa brecha para exceções. Então, às vezes é uma figura de linguagem, mas a gente tem que olhar que aqui não há exceção. Todos significa todos mundo, todos os espíritos. É a pergunta, né, que Kardec colocou. Passam pela fieira do mal para chegar ao bem, como se fosse algo necessário a gente experimentar o mal para entender o bem? A pergunta: não. Não pela fieira do mal, ou seja, não pelas experiências do mal, mas nós passamos pelo estágio da ignorância. Só essa pergunta nós poderíamos ficar aqui, porque é uma pergunta bastante filosófica,
ela está mais no campo da filosofia do que do campo religioso, para a sua discussão. Porque a questão da ética, da moral, do bem e do mal, é uma questão da filosofia. É a filosofia que trata desses conceitos, que vai fazer o estudo desses conceitos, como é a evolução desses conceitos. Então, aqui os espíritos já nos trazem uma informação, olha, o mal não é uma questão obrigatória para o espírito. A ignorância, sim, é um estágio obrigatório. E aí vamos ver por que Kardec inseriu essa pergunta. Normalmente a gente só sabe com a próxima pergunta. Aí vem a próxima. Por que então, né? Porque alguns, aí Kardec já não usam todos. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Por que Kardec faz essa pergunta? Porque ele observou nas suas pesquisas, na sua relação com o plano espiritual, na sua relação com os espíritos desencarnados, que alguns tinham um comportamento de espíritos do bem, que ele chamou de bons espíritos, e de outros, de pessoas com estado emocional perverso, que ele chamou do mal. Aí já imprensou um pouco os espíritos. Olha, você está me dizendo que, não, que pela feira do mal, nem todos os espíritos passam por ela, mas vão passar pela ignorância. Ora, se os espíritos disseram isso, isso ia de encontro com o que o Kardec tinha observado. Só, opa, peraí. Não é isso que eu observo quando eu estou no relacionamento com os espíritos. Veja que o Kardec é muito elegante, né? Para dizer, ei, rapaz, para aí. Não venha com essa história, não, porque eu observo espíritos que são realmente espíritos muito perversos. Aí vem a resposta. Não tem eles, os espíritos, o livre-arbítrio? Né? Respondeu com uma pergunta. Deus não criou espíritos maus. Olha lá, mais uma resposta geral. Deus não criou espíritos maus. Criou simples e ignorante. Ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, se tornaram por sua vontade. Eu considero uma das respostas mais significantes no Livro dos Espíritos. Por quê? Porque, em vez em quando eu digo isso, olha, essa sim. Porque ele vai no cerne de um problema filosófico e teológico. Por quê? O século XIX foi um século de grandes embates, ciência, filosofia e religião. Grandes embates. Sabemos que no mundo ocidental, depois da Revolução Francesa, houve uma grande cisão entre igreja e Estado. Por conseguinte, permitiu aparecer a ciência como hoje ela é hegemônica, né? Hoje a ciência é hegemônica em ditar aquilo que é verdade ou não. A gente acredita mais na ciência. Na questão da religião, é uma questão de fé, de acreditar ou não. E a filosofia abriu de mão o debate sobre Deus e o bem e o mal. Mas, na época de Kardec, era um debate quente. Por quê? Porque alguns críticos da religião diziam o seguinte, que aí já poderia criticar sem morrer queimado, né? Opa, Deus é onipotente, ou seja, é o que tem a maior potência e superior a tudo que existe no universo? Pronto. Se ele é superior a tudo, ele tem o poder do bem e teria o poder de reverter o mal. Então, outra, tudo que acontece no universo acontece com a permissão de Deus? Aí resposta, sim, tá bom. Então, por que o mal existe? Porque Deus permite que o mal exista. Essa é uma pergunta que os céticos, tanto da ciência como da filosofia, que a gente chama da negação, do niilismo, vêm com esta. Ora, se ele é onipotente, por que é que ele permite o mal? Aí a religião começa a patinar na resposta. Não, mas veja bem, sim, por que existe a maldade nas pessoas? Veja que Kardec, ele não procurou
transversar nesse assunto. Ele foi direto mesmo. Olha, tem alguns espíritos do mal, porque mais na frente ele vai fazer uma pergunta direta sobre isto, sobre Deus. Aí a resposta diz o seguinte: olha, todos nós temos um livre-arbítrio. Como Deus não criou espíritos maus, mas simples, essa simplicidade e ignorância a gente precisa entender bem. É simples, porque são espíritos que não têm graves nem complexo raciocínio e entendimento da vida. Eles são ignorantes da lei divina ainda. Né? Simples na sua forma de pensar, não tem uma estruturação elaborada de pensamento, porque ninguém já nasceu. A nossa, né, geração já é uma geração avançada em termos de pensamento, complexidade, das abstrações, mas se a gente for para o início da fase hominal, recém-saído das cavernas, a gente tem um pensamento muito simplista. Acordar, se alimentar, reproduzir, era muito parecido com o que a gente já viu, com o perfil dos nossos irmãos menores animais. Ignorantes da lei divina. Apesar da lei divina estar na nossa consciência, mas a gente precisa despertar nossa consciência para poder entendê-la. Então, Deus criou a todos, simples e ignorantes. Ou seja, não tem nem pendência por bem nem por mal. Ele é apto para os dois. E eles completam que aqueles que se tornaram maus se tornaram por suas decisões, ao usar o livre-arbítrio. Aí a gente começa a se lembrar daquela conversa que nós tivemos sobre instinto e inteligência, aonde o livro dos livros fundamentais do Espiritismo diz: se fosse dado às pessoas só decidirem pelo seu instinto, não errariam nunca. Sempre estariam no caminho do bem, porque o instinto sempre leva o bem, mas não desenvolveria a sua inteligência. Por que não desenvolve? Porque não usaria o livre-arbítrio, já que o instinto, ele não vem pelo livre-arbítrio. É uma reação automática. Não passa pela vontade. Quem passa pela vontade é a decisão entre fazer ou não fazer, seguir ou não seguir. Isso é interessante. Então, você vê essas duas perguntas, como são profundas do ponto de vista filosófico e das grandes discussões da época de Kardec. Então, vamos guardar isto. Os espíritos, todos, foram criados sempre ignorantes. Deus não criou espíritos maus. E a gente se torna maus pela nossa vontade, quando a gente decide apostar e ir pelo mal. E o que é o mal? E o que é o bem? Vamos ver se isso aqui responde. Essa é a pergunta 122 que resolve vários problemas filosóficos e, por conseguinte, nossos problemas psicológicos. Olha a pergunta. Como podem, eu até colocaria então, né? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Vê que pergunta pancadona em cima dos espíritos. Olha, se você diz que os espíritos são criados simples e ignorantes, é isso mesmo? Tá bom. E você deixa esses espíritos simples e ignorantes escolher entre o bem e o mal, se ele não tem a consciência da lei divina? Aí Kardec completa. Há neles, nos espíritos, um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado do que para outro. Olha, veja que pergunta. Essa como a gente diz, capciosa. É botando casca de banana. Por que é uma casca de banana? Porque os espíritos disseram que todo mundo era criado, são criados iguais. Ora, se são criados iguais, será que alguns têm uma tendência mais para o bem e outros mais para o mal? Já não seria igual, né? Está compreendendo como Kardec vai? Ele não se satisfaz com aquela resposta lá direta, não. Porque o espírito respondeu para ele e Kardec aceita? Não. Peraí. Aí, sutilmente, ele coloca aqui uma casca de banana para ver se os espíritos caem. Aí a resposta. Que eu considero essa primeira frase que a gente tem que decorar mesmo. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, ou seja, a causa do mal
não está no nosso íntimo, mas no exterior, que vem uma pressão para a nossa interioridade. Então, que são essas pressões? São as influências. Aqui o espírito cede em virtude da sua espontânea vontade. Aí ele coloca: esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original, que é tema da igreja. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Isso aqui é para a gente fotografar, deixar bem grande na nossa mente, porque vai servir para nós mesmos e para conversar com com quem nos acerca a respeito de dificuldades ou outras questões. Olha, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Eu grifei porque, às vezes, pessoas respeitosas, com muita boa vontade, sobem à tribuna, escrevem livros, escrevem artigos, que parece dizer o seguinte: não, o, 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 as nossas provas e expiações a gente escolhe. Bem, aí vem aquela questão, né, de Kardec. Todos os espíritos escolhem as suas provas e expiações. Todas as provas e expiações são escolhidas pelos espíritos, que pode levar a isso. E nós, espíritas, às vezes, nos caímos nessa pegadinha. Porque a gente vem dizer: não, a gente escolheu as nossas provas, a gente escolheu as nossas expiações. Calma. Todos os espíritos, não. Por quê? Porque o livre-arbítrio, que é a qualificação, né, um atributo que a gente vai escolher, a gente só vai tê-lo desenvolvido quando a gente tiver consciência da lei divina. Né? Então, os espíritos entenderam a pergunta de Kardec e já disse: olha, não haveria liberdade, ou seja, não haveria livre-arbítrio se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Ou seja, não há uma tendência. Ninguém foi criado tendencioso. A causa não está no espírito, mas no exterior, que são as influências que nós temos, do bem e do mal, e a gente vai ceder para um ou para outro pela nossa espontânea vontade. E ele diz que esse é o problema da queda da pessoa, porque como foram criados simples e ignorantes, não foram criados maus, se tornam maus porque não soube resistir às más influências. Alguns cederam, outros não. Aqui deixa algumas dúvidas para a gente. E aí Kardec vai em cima dessas dúvidas. É por isso que ele fez a pergunta 122A, né? Que é uma subquestão. Aí ele veio: ora, e de onde vêm essas influências que vão exercer sobre nós? A resposta, essa para mim é inusitada, dos espíritos imperfeitos, que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes quando vêem os espíritos sucumbir às suas influências. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. Aqui ele resolve um problema teológico, que é a figura do Satanás, que é uma questão figurativa. Então, existem espíritos viciosos, que Kardec coloca aqui como imperfeitos, que procuram envolver e dominar os espíritos simples e ignorantes. Testam eles, os que sucumbem vão para a feira do mal, o que significa ser contrário à lei divina, e caem nas graças dos outros espíritos que já estão na feira do mal e que se comprazem nisso. Aí Kardec não acha isso ainda satisfeito, faz uma segunda pergunta. Esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Isso é importantíssimo. Ora, Kardec quer dizer o seguinte: essa influência dos espíritos imperfeitos fica toda a vida junto com o espírito? Ou é só no início dos seus primeiros passos, no uso do seu livre-arbítrio lá no início, né? Que com certeza é bem estreita essa possibilidade? Aí a resposta: segue, ou seja, segue o espírito na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido domínio sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Aí é só aqui que eu vou avançar mas eu volto. É só aqui, com essas
4 questões, 120, 121, 122, 122A, 122B, 5 questões. Aí a gente fecha um raciocínio no Livro dos Espíritos. O raciocínio dos espíritos são criados simples e ignorantes, mas têm o seu livre-arbítrio. Aí esses espíritos simples e ignorantes entram em contato com espíritos imperfeitos, que os induzem ao erro. Que é induzir ao erro? É fazer a gente escolher em desacordo com as leis morais da vida que estão na nossa consciência. Só que a gente é um processo de aprendizado dessa lei divina. É quando a gente desenvolve a consciência de si. É quando a gente se debruça sobre a lei divina. E aí, quando a gente erra, esses espíritos ficam felizes. Mas essas influências seguem a gente até o ponto que as influências já não fazem mais efeito. Então, os espíritos deixam de se obsidiar uns aos outros. Porque aqueles que caíram e se tornaram maus vão, pela própria natureza do mal, tentar influenciar os outros, seja consciente ou inconsciente. Porque quando a gente faz uma coisa errada, indevida, mesmo dentro da lei humana, a gente cria o quê? Um problema para si. A pessoa diz, não, mas só prejudicou a ele. Não, porque o exemplo, quem está observando, contamina. Eu tive uma lição, para mim, que foi a questão de usar o celular enquanto dirigia. Então, eu estava no trânsito com o celular, falando ao celular, aí encosta um carro, vizinho a mim, assim. Aí o motorista baixa o vidro. Não falou nada, só olhou para mim assim e balançou a cabeça. Eu achava que ele queria falar comigo, mas depois eu caiu a ficha. Eu disse, não, ele está dizendo o seguinte, você está usando o celular enquanto dirige. Não precisou fazer cara feia, porque ele balançou a cabeça rindo para mim. Não precisou de nada. Pronto, deixei de usar. São lições, né? Quer dizer, puxa vida, é uma tomada de consciência, né? Você, em um segundo que você desvia a atenção para falar no celular, porque mesmo você falando, olhando para frente, entra um automatismo. Então, a gente se desliga do que está acontecendo e meio que dirige automático. Mas se tudo estiver bem, ótimo, mas se alguém passar na frente, a gente não percebe. E vai acontecer um acidente e a gente vai dizer, não sei, surgiu do nada. Não é que surgiu do nada, a nossa atenção estava fora. E aí leva um tempo para poder voltar. Então, veja que vai chegar um momento em que nós não vamos mais ser obsidiados. Não é porque os protetores retiraram esse... Não, porque a gente já não reage mais. A gente já está no automático em relação à lei divina. A gente só escolhe o bem. Não adianta mais tentar influenciar. Aí nós fomos no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, entendi o Livro dos Espíritos. Mas como é que está lá? Mudou alguma coisa? Que a gente viu que na inteligência e instinto muda na Gênese para o Livro dos Espíritos. Bem, estou aqui correndo para dar tempinho, porque esse é um assunto muito instigante, que merece uma conversa, né? Nossa. Aí vem lá. Santo Agostinho, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se agarrem com ele. É um capítulo interessante. O progresso é uma das leis da natureza. Ponto, é lei divina. Todos, aqui não disse alguns, todos os seres da criação, animados e inanimados. Colocou tudo, né? Material, espiritual, tudo no meio. Estão submetidos a essa lei de progresso. Aí ele coloca pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. É a linguagem de Santo Agostinho, uma linguagem bem religiosa, né? Pela bondade de Deus. Olha, Deus é bom, não ia fazer uma coisa incompleta ou desastrada, né? Então, a lei divina, todos estão submetidos a ela. Aí ele coloca, ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Veja que coisa interessante. Então, às vezes a gente diz, não, a gente faz o progresso material, aí depois vem o progresso moral. Santo Agostinho ajustou isso. Olha, à medida que nós progredimos moralmente, o mundo que a gente habita também vai progredir materialmente, porque a inteligência vai. E a inteligência, então, com ética, nem se fala, né, minha gente? Vai longe. Aí coloca São Luís, no capítulo 4. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária, ou seja, não há exceção para a evolução dos espíritos sem que não passe pela vida física.
para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Ou seja, todos nós temos missões quando encarnados, em vida bastante material. E coloca que ainda é necessário para a gente essa encarnação em vida corpórea, pois a atividade que nós estamos obrigados a desempenhar nos ajuda a desenvolver a inteligência. E a gente sabe, aonde há uma restrição, onde há necessidade, a gente tem que usar a inteligência para poder superar. É assim que a humanidade cresceu. Porque se a gente tivesse abundância, vê se na abundância a gente cresce. Mas quando a gente tem uma dificuldade, a gente se concentra ali, bota a nossa inteligência para agir. Aí vem, Deus, sendo soberanamente justo, deve aqui honrar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todos nós, partimos do mesmo ponto. Tivemos e temos as mesmas aptidões de escolher entre o bem e o mal. E temos obrigações a cumprir aqui no mundo físico. E liberdade de ação. É um Deus democrata, né? É um paizão mesmo, né? Olha aqui, meu filho. Todos vocês são iguais. Tome aqui a mesma aptidão, você tem a obrigação de executar isso e tem liberdade de ação. Aí a gente sai danado para fazer, aí vai dando cabeçada, vai escolhendo certo, vai escolhendo errado, e assim vai. Ora lá, isso aqui eu já trouxe essa questão do bem e mal. O bem e o mal já foi tratado no zoroastrismo, ou madaísmo, ou pacismo, que era uma religião da filosofia lá da antiga Pérsia, que tem o seu profeta Zaratustra, ou Zoroastro, dependendo da língua que esteja usando. E o que é que diz lá? Veja que coisa interessante. Quando a gente pensa que o cristianismo, o judaísmo, foram as primeiras religiões monoteístas, não. Essa lá, bem mais antiga, a fé deles era concentrada numa cosmologia entre o bem e o mal. É uma luta entre o bem e o mal. É uma questão escatologia, ou seja, de chegar ao momento de um conflito final. O final do mal com elementos, e inclusive previa a conquista do mal, com os elementos teológicos do estudo de Deus. Enoteísmo são vários deuses, mas tem um dos deuses que é o superior a todos. Aí está muito ligado à Grécia e a Roma. Monoteísmo, aí está ligado ao judaísmo, cristianismo, islamismo. Ao monismo, que é a integração do Deus ao todo, uma visão mais budista, e o politeísmo está ligado com as religiões mais de base, mais que a gente chama radicais. Então você veja que a ideia do conflito do bem e do mal já é antiga. Para alguns acadêmicos que estudam a ciência da religião, os pontos-chave dessa doutrina, ela é a questão da demonologia, daqueles espíritos ligados ao mal, com a crença no paraíso, na ressurreição, no juízo final e a vinda de um Messias, que a gente só acha que está no judaísmo. Não, aí, ó. Viriam a influenciar essa religião, o judaísmo, o cristianismo e tantas outras religiões monoteístas. O que é que eu quero dizer? Que essa questão de bem ou mal é uma questão bem mais antiga do que propriamente começou com o judaísmo e o cristianismo. Por isso, quando a gente vai estudar religiões, a nossa cultura judaico-cristã atrapalha demais, porque a nossa referência é judaico-cristã. Quando vamos estudar religião, jogue fora isso. A gente tem que estudar algo mais amplo e verificar que elas foram influenciadas por religiões anteriores. Que mais? Aí, Gênesis. Gênesis tem um capítulo inteiro sobre o bem e o mal. Você vê que importância Kardec e os espíritos deram. Eu só peguei essa parte. Tendo o homem que progredir, porque ele tem que progredir? Porque é da lei divina. Se tiver um determinismo na lei divina, é este. Todos têm que progredir. Aí Santo Agostinho diz, animados e os inanimados. Aí continua. Os males a que os espíritos se acham expostos são um estimulante para o exercício da nossa inteligência, de todas as nossas faculdades físicas e morais, que nos incita a procurar os meios de evitá-los. Se nós nada soubermos, houvesse de temer, ou seja, qualquer decisão nossa não teria importância, nenhuma necessidade nos iria induzir a procurar sempre o melhor.
o espírito se lhe entorpeceria na sua inatividade, nada inventaria, nada descobriria. Então, a dor, a necessidade, é o aguilhão que nos impele para frente, para progredir. Isso é fundamental, porque às vezes a gente evolui pelo amor, pela dor. A dor aqui é o que nos faz caminhar. Essa dor não é só dor moral, dor física, a fome é uma grande dor, a necessidade de a convivência é uma grande dor, né? Veja, a solidão, a fome, como nos deprime demais, né? Quem passa fome, a gente não tem ideia do que isso impacta no sentido de ser criatura. E quem é só, a solidão é um momento tão difícil que nos faz pertencer à classe dos humanos. É muito problemático essas duas questões, a fome, né, e a dor da solidão. O que é que poderíamos resumir? Assim, fazendo um resumo, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. É a chamada justiça divina que está na base da criação. Na base da criação é a justiça divina. Não há criação de espíritos maus, sim, simples e ignorantes apenas. Esse sim aqui é e sim, ignorantes e simples. Nós usamos o livre-arbítrio para a gente decidir sobre o bem e o mal. A decisão do bem está de acordo com as leis morais. Se a decisão é no mal, somos contrários às leis morais. E se a decisão foi nossa, por livre-arbítrio, nós vamos ser responsáveis por elas. Então, as provas que nós temos são testes de resistência à influência dos espíritos imperfeitos. Essas provas vão nos seguir até que a gente não seja mais susceptível da obsessão. Opa! Então, tem um fim as provas. Olha, tem um final. Como é que a gente pode dizer? Viemos ignorantes, sofremos influências, tomamos decisões, resistimos ao mal, a nossa consciência se amplia, tudo isso com o uso do livre-arbítrio. E se a nossa consciência se amplia, nós progredimos. Então, minha gente, todo mundo gostaria de não ser obsidiado. Mas o processo de influência é o processo pelo qual a gente progride. Você veja como é Deus, né? Nos colocou no mundo de provas e expiações. Para o quê? Para a gente sofrer? Não, para progredir. E aí a gente vem com algumas perguntas graves sobre isso. Por exemplo, que aqui já estou ampliando o assunto. Por que então? Por que Deus, para nos fazer evoluir, coloca espíritos viciosos próximos a nós? Veja que pergunta. Está na codificação, tá? Só não está aqui na apresentação, porque já é fruto agora das nossas lembranças, que a gente me lembrei agora desse ponto. Aí já vou explorar mais lá no Regeneração. Essa é a vantagem de quem fica para depois. Veja só. O próprio Santo Agostinho, no capítulo 3, ele diz que tem só 2 tipos de espíritos que encarnam no planeta Terra. Os simples ignorantes que estão passando por provas, então a gente já entende que são aqueles que fizeram suas primeiras encarnações na fase hominal aqui na Terra, eles estão sendo provados. E os espíritos viciosos, que transgrediram a lei de Deus, que foram transpostos de outros planetas, isso na visão dele, né? Para aqui, para conviver com esses espíritos simples e ignorantes. Então, uns estão sob provas, outros estão como expiação. Aí se pergunta, por que então colocar viciados próximos de pessoas simples, que não têm ainda consciência do certo ou errado? A resposta é para que crie resistência a esses males. Como é que eles iriam criar resistência ao mal se eles nunca estariam submetidos ao mal, já que Deus não criou o mal? Aí a gente poderia dizer, puxa vida, mas e no início dos tempos, não só tinha espíritos simples e ignorantes? A gente não sabe, provavelmente não. Porque se Deus não criou o mal,
Mas o mal é uma ferramenta para a qual a gente possa progredir em consciência. É progresso moral. O que é que faz Deus? O processo da lei divina é: você é vicioso? Você vai colaborar com o crescimento daqueles que não são. Você vai testar aqui. Se essas pessoas passarem, evolui. E vocês têm a chance de refletir sobre o mal que fazem. E quando você vê aquele resistindo e evoluindo, aquilo é uma lição também para você. Para dizer o seguinte: olha, você pode resistir ao mal. Deixe de ser mal, resiste. Olha ele aqui. Não resistiu porque você não pode resistir. Interessante isso, né? Está na codificação. E a gente, às vezes, processo obsessivo, é uma falha da alma. Mas só pelas más influências é que a gente consegue despertar consciência e progredir. Então, a gente acha que o espiritismo vai acabar com a obsessão no mundo. Não vamos. A gente vai tratar. Acabar não. Porque é da lei divina. Só vai deixar de ter obsessão quando os espíritos já estão tão conscientes que não tem mais influências. O que é que vai acontecer com esses espíritos viciosos? Não vai poder ficar aqui na Terra, porque não tem mais função. Então, são levados para outros planetas, para que façam aqueles progredirem. E aí eles vão tendo cada vez mais, despertando também a sua consciência de que, poxa vida, a gente fica de planeta em planeta embolando, esse negócio tá bom não. Vamos evoluir também. Finalizando, minha gente. Por isso que Kardec disse que reconhece-se o verdadeiro espírito, não é pelo muito que ele sabe da doutrina espírita, não. Não pelo muito que ele trabalha na caridade, não pelo muito que ele faz de reuniões mediúnicas, de tratamento espiritual, não. Pela sua transformação moral. E o esforço que ele faz para dominar suas más inclinações, estes que são os verdadeiros espíritos. Porque aquele que se esforça em dominar-se, significa que progride, porque está recusando o pensamento dos viciosos. A questão é, estamos no lado dos bons pensamentos ou não? De vez em quando a gente vai falhar, e quando a gente falhar, deixa de progredir. Mas todo mundo é humano e vai falhar. Vai, mas deixa de progredir. Cada acerto nosso, cada esforço em dominar nossas más inclinações, a gente progride. Que mais? Aí vem Paulo de Tarso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Rapaz, veja esse cara, no ano 50 da nossa era. Quanto ele antecedeu o Espiritismo? Aí, se você está conformado com o mundo dessa forma, não estou não. Então se transforme, renove sua mente. Como é que você renova sua mente? Fazendo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa consciência, onde está a lei divina aqui. E faça aquilo que é agradável e perfeito a Deus, é fazer o quê? Conforme a justiça divina, conforme as leis morais divinas, que está na nossa consciência. Isso é lindo, né? Que diz o Nazareno? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ele não disse como eu, embora ele disse que venceu o mundo. Perfeito como vosso Pai Celestial é. Uma palavra totalmente de acordo com o pensamento judaico da época, né? Pai, perfeição. Por isso, né? Deus como perfeição. Ele transforma em Pai e coloca como referência o Criador, e não ele. Então é isso, amigos. Corri para poder dar um tempinho e a gente bater um papo num assunto bastante instigante. Pessoal, esse espaçozinho é para que a gente possa fazer alguns questionamentos a Luiz, ou contribuir, né, com alguma visão que nós tenhamos, que porventura seja diferente daquilo que ele colocou, como ele falou no início. Nem todo mundo pensa do mesmo jeito, entende do mesmo jeito, então é interessante que nós possamos expressar também as nossas opiniões, tirar as nossas dúvidas, então aproveitem aí.
Luiz, querido, esclareça aí com suas palavras um ditado que é muito comum no meio espírita: o mal é a ausência do bem. Isso está em alguns escritos espíritas, de alguns espíritos, porque Kardec disse o seguinte, na Gênese. Tá? Esse capítulo, bem ou mal, da Gênese, ele é importantíssimo. Ele diz lá o seguinte, o mal, ou existe o bem ou o mal, não tem meio termo. Então ele diz, se não é bem, é mal. Na ausência do bem, o que existe é o mal. Não tem um mais ou menos. Eu estava até lendo isso, coincidentemente, eu estava lendo e meditando sobre essa colocação de Kardec, porque quando a gente extrai um item, qualquer livro, e coloca só uma frasezinha, às vezes a gente tira do contexto, né? Aí eu disse, olha, eu estou com essa parte da Gênesis, eu vou ler um pouco mais antes e depois, para ver se... Porque às vezes a gente pode enviesar o assunto. Mas aí, quando eu fui ler, ele diz o seguinte, ó, bem nessa parte. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é mais um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é a negação do outro. Onde o bem não existe, há necessariamente o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus só quer o bem, o mal somente provém do homem. Se houvesse na criação um ser encarregado do mal, Satanás, o homem não poderia evitá-lo. Contudo, tendo a causa do mal em si mesmo, e ao mesmo tempo seu livre-arbítrio, e por guia as leis divinas, ele o evitará quando desejar. Então, veja que importante, porque esse é um grande debate das igrejas, né? Olhe, isso não é só nas igrejas cristãs e judaicas, mas em muitas outras. Olhe, o Satanás, os espíritos do mal estão aí, estão levando nós, coitadinhos, a errar. Então, a pessoa mesmo que diz o seguinte, eu errei por influência às outras. Está correto? Está. Mas a resistência está em nós. E para esse caso, a gente nem precisa de muita ajuda, é só a gente consultar a consciência. Qual é o nosso problema? Que a gente dribla a nossa consciência. Aí vamos precisar de apoio. De alguém que alerta a nossa consciência. E às vezes são os nossos críticos que os fazem isso. Olhe, calma. Então, nascer simples e ignorantes, nós seremos asseorados por pessoas viciosas, e nós também, como viciosos, estamos, não é prejudicando, né? Influenciando outros, como eu contei na minha história, né? Influenciava outros a fazer igual. Então, nesse processo de inter-relação, veja como o Criador é. Por isso que essa história de dizer, não, eu vivo apartado do mundo, isolado, porque esse mundo não presta. Olha, é nisso que a gente se fortalece. Fortalece a nossa consciência de fazer o certo. Como é? Sendo testado. Às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai superar. E Kardec, ele enfatiza que os bons espíritos são aqueles que estão ali se esforçando a superá-lo. Então, se não tem... por isso que é aquela, não faço mal a ninguém. Aí, também você não faz bem a ninguém. Isso significa dizer, se você não faz mal a ninguém, obrigatoriamente você tem que estar fazendo o bem. Se você não está, você está fazendo o mal por omissão. Que a gente erra na nossa conduta em fazer, em falar, em se omitir. A omissão faz parte do desenvolvimento do mal. Porque quem se omite, se esconde. Isso é uma coisa difícil, porque por isso que diz lá, ao a gente perceber que não quer fazer o mal, já é um avanço, porque já tem o querer. Aí já ajuda. Agora, tem que partir para a prática e para a ação. Valeu, Luiz. Obrigado. Eu vou pegar o Evangelho segundo o Espírito. Essa vontade de estar em casa, né? Que a gente mete a mão
Eu achei esse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, isso engana muita gente, sabe? Esse capítulo 3º do Evangelho, quando pega as explicações de Santo Agostinho sobre progressão dos mundos, é uma lapada na gente, porque às vezes a gente, de tanto ler uma coisa, ouvir, a gente vai achando uma coisa e o senso comum e a gente repete. Por isso que é bom a gente não confiar mais na nossa, eu não confio mais nunca na minha memória. E de achar que sabe alguma coisa. Tem que voltar. Dar uma lidinha mais um pouco na codificação. Hoje está tão fácil, né? Porque a gente entra ali no Kardecpedia, aí a gente bota lá o mal e o bem, ele traz tudo que tem mal e bem, todas as obras de Kardec, não precisa nem estar folheando. Só é chato porque ele às vezes repete demais, né? Aí a gente vai com calma, vai lendo e vai dizer, puxa vida, eu pensava que era assim diretamente. Não, calma. A questão das misérias e as causas das misérias humanas, ele vai explicando. Ô Assim, Luiz, Rosana, boa noite, Luiz. oi. Eu fiquei ouvindo você falar e a pergunta do nosso amigo. Quer dizer que acaba com essa historinha de neutralidade, Não. não é? Neutro é a posição cômoda do mal. Sim, é isso que eu Não é? quero dizer. Tem. É o Acaba-se logo bem e o mal. com essa O historinha, bem né? e o Não, mal. eu não faço o mal e nem o bem, eu fico na minha. Não existe, né? Mesmo que fazer Eu nada. estava aqui agora pensando nisso. E isso é uma das coisas do senso comum nosso. Não, aquela pessoa ali, olha, faz bem, não faz o mal a ninguém. Aí, a primeira coisa é, e está fazendo bem? Ah, não, ela é quieta no lugar. Está danado. Então, a gente tem que se inquietar em fazer o bem. E fazer o bem é danado. Inquieto, porque às vezes a gente está fazendo uma outra pessoa achando que está fazendo bem. Então, é preciso a gente consultar a nossa consciência. Aí Jesus dá a dica, né? Você está fazendo o outro aquilo que você queria que ele lhe fizesse? Aí a pessoa, não, porque toda vez que vai fazer é com aquela visão de coitadinho, cheguei aqui para lhe ajudar, você é um coitadinho, você é um necessitado, a gente usa muito essa palavra. Os necessitados estão aqui para lhe ajudar. E às vezes, o que a gente está fazendo é aprendendo a exercitar o bem. Então, aquela pessoa está emprestando a necessidade dele para a gente desenvolver o bem nosso. Porque senão a gente teria dificuldade de perceber as necessidades e poder ajudar. Né? Luiz, então para acrescentar mais um pouquinho aí, vou ler 2 questões do Livro dos Espíritos que nos responde exatamente o que você está falando. A questão 642 pergunta o seguinte: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? A resposta: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Essa é a 642. A 657, veja só as respostas. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm algum mérito aos seus olhos? Resposta: não. Pois se não faz o mal, também não faz o bem, e são inúteis. Aliás, não faz o bem, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a ser cumprido na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Essas 2 questões para mim. Mata Fecha o que você falou agora. Eu já tinha comentado em alguma outra palestra isso. Há uma dificuldade na visão espírita para a gente. Nós somos submetidos a pressões sérias de consciência. Olha, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. E o pior de tudo, não é só fazer o bem, também não adianta. No limite das nossas forças. Aí vem a pergunta: aonde está o limite das nossas forças para o bem? Ô Luiz, infelizmente, quando faltar 5 minutos, eu vou ter que sair, vai começar o Evangelho no Lar aqui, mas nós precisamos desenvolver, por orientação de Jesus, a indulgência.
Então, eu pensar que o mal não existe porque ele não foi criado, ele é a ausência do bem, isso amplia em mim em não enxergar as pessoas necessariamente mais, mas sim equivocadas, estão passando por um momento de aflição, de ignorância, de perturbação. Isso me ajuda a criar condições em mim de ajudá-lo. E não simplesmente dizer, esse não tem jeito. Até certo ponto, mas vai ter situações, Júlio, que a solução para aquele caso é muito complexa. O que a gente tem que fazer, no mínimo, é isso que você falou, não julgá-los. Agora, a gente sabe que não é todos olham aquele ali para mudar a encarnação. Isso é correto. Assim, a gente deve apostar, mas tudo tem limite para a gente também. Não é? Por isso que o nosso esforço ele é proporcional também às nossas forças de superação. A gente ainda não sabe tratar de forma desigual, de forma igual os desiguais. Que a lei manda tratar desigual os desiguais, né? Que isso é o que é o correto. Então, a gente não tem uma receita pronta para todos. A gente vai fazer muito do que a nossa intuição induz, mas chega um momento que a gente não consegue. Então, passa para o processo de prece e oração. Tem um parágrafozinho que eu vou ler aqui rápido, que é de Santo Agostinho, Mundos de Provas e Expiações, porque às vezes a gente fala e a gente fica, será que é mesmo? Então, vamos lá. Isso é Santo Agostinho. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. Porque a nossa tendência, é clara, é dizer que todo mundo está espiando aqui dentro. Todo mundo tem a sua expiação. Não. Falha quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação muito difícil e diz, meu Deus, o que é que essa pessoa fez na vida passada? Nada. Só sendo testado. Nada mais. Aí vem. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Aí ele coloca, vem a seguir, então, primeiro os mais primitivos, vem a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por estes mesmos espíritos dos selvagens, né, das raças indígenas da Terra, quer dizer, raças indígenas, não são contra nossos indígenas, não, são aqueles que começaram a sua infância aqui, os seus primeiros passos na vida hominal, na fase hominal, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo atingir alguma perfeição intelectual, absorvendo dos povos mais esclarecidos. Aí ele vem, então, já tem duas classes, né? Eu falei duas, né? Mas aqui já tem duas. Os mais primitivos, aqueles que eram primitivos se desenvolveram mais. Aí vem os espíritos em expiação, que aqui estão, se assim se pode dizer, ou seja, ele tem dificuldade de linguagem, certo? O Santo Agostinho para poder explicar a gente. Então, se assim podemos dizer e nos exprimir, são como os estrangeiros no planeta Terra. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Ou seja, já perturbou demais, já influenciou demais. Vai para outro canto. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar. Eles foram relegados por algum tempo, ou seja, foram colocados, esses espíritos do mal, mais inteligentes, foram colocados junto de espíritos atrasados, para fazer esses espíritos atrasados desenvolver a inteligência. Que ele já é inteligente, desenvolver inteligência neles. E por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. Aí já é um puxavante na gente, minha gente. Se a gente encontrar um povo muito inteligente, mais endividados. Né? Porque se é tão inteligente, não poderia estar por aqui. Só está porque está em desequilíbrio. Pois são estas também as raças inteligentes, as que sofreram mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades dos espíritos são infinitas. Aliás,
em que as variedades destes tipos de mundos são infinitas, mas tem por caráter comum servir de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens, a inclemência da natureza e o trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez nele as qualidades do coração como da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Ou seja, quando a gente encarna no mundo de expiações, porque é duro para esses espíritos mais evoluídos encarnar no mundo de provas e expiações, porque ele vai lidar com fenômenos da natureza terríveis que ele já tinha superado. Vai lidar com a dureza daqueles espíritos primitivos. Como não tem consciência muito do bem e do mal, eles agridem, matam por espaço, por caça. Então, ele sente isso, porque eles já são mais sensíveis. Porque tudo é relativo, né? No mundo de onde ele veio, eles eram os perversos de lá. No mundo que eles estão, eles se chocam com a brutalidade que vê. E ajudam esses espíritos a desenvolverem-se. Então, eles espiam, ajudando os outros a evoluírem. Mas eles também podem levar os outros a se perderem. Aí é quando o planeta cresce de evolução, eles saem e vão para outros mundos. Quantos espíritos estão de mundos em mundos só levando os seus vícios? Vai chegar no momento que ele cansa. Não é? Porque a dor e a necessidade física faz também o espírito refletir. É complexo, né? A gente pensa que é tão facilzinho, né? É complexo. Deus utilizando os espíritos viciosos para fazer os espíritos recém-saídos, entrados na fase hominal. Mas é como se o progresso material tivesse e filosófico tivesse ajuda desses espíritos exilados. Que a gente só fala dos exilados de capela, né? Mas aqui tem exilado de tudo que são outros planetas, né? Essa mensagem, essa informação que você trouxe agora, Luiz, foi de quem? De Emmanuel, foi? Não, minha filha. Eu trabalho com a codificação. Que Emmanuel está fora de moda agora. Falar de Emmanuel, de Chico, de André Luiz, é meio que está falando de Satanás. Meu Deus do céu, não sei o que está acontecendo. Espero as pessoas desencarnarem, aí de repente, simplesmente, o que falou é uma opinião pessoal de espírito. E aqui não é uma opinião pessoal, não, de Santo Agostinho também? Não é uma opinião que. Cadê quando coloca instrução dos espíritos? Santo Agostinho, é uma opinião pessoal dele, mas está na codificação. E aí vão rejeitar tudo que Emmanuel e eu não estou dizendo que tudo que Emmanuel André Luiz disse foi perfeito, porque até eles disseram mesmo, olha, aqui é uma contribuição para o pensamento. E está tudo errado, quer dizer, um espírito como o Chico, quando reencarna, foi sem preparação, né? O plano espiritual deixou assim, por nada reencarnar, e agora querem desmerecê-los? Ora, quer estudar, estude, quer contestar, conteste com base. Coloque algo melhor no lugar. Mas só falar é a maldade. Luiz, Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso tem que ser lido. Capítulo 3 do Evangelho tem que ser lido e decorado por nós espíritos, para a gente não sair dizendo, às vezes, bobagem por aqui, dizendo, todo mundo está espiando aqui na Terra. Não. Não. Tem muita gente sofrendo que não é expiação, não. Aí não merecia, não. Não é questão de merecimento, não. Ele está sendo provado. Passado, ele cresce. E outros estão espiando, e às vezes a gente pensa que são espíritos bons. Ele está espiando porque a gente não percebe a dor dentro dele em ver o mundo tão desajustado. Aí, para a gente, é um espírito superior. Olhe como aquela pessoa é boa, ele sofre tanto vendo o sofrimento dos outros. Não, ele está espiando. Veja como muda. Quando a gente estuda a codificação, o nosso senso comum muda. Muda a nós espíritas que vivemos a repetir o que a gente ouve e acha que é cômodo. Não. É difícil dizer quem está espiando e quem está sendo provado. É muito difícil. Porque você vai ver alguém com um alto grau de sofrimento que não é expiação. E alguém que para a gente é superior porque sofre com a dor do outro, não, ele está espiando. Porque ele não aguenta ver a dor do outro. Então sofre muito por ela. Deu para entender? Diferença? É difícil.
Minha gente, é muita reflexão, muito estudo e é a minha visão, né? Cada um que vai ler e vai ver aí se é ou não é. Aí muda, Estou porque a aqui gente com deixa meus de julgar o miolos fervendo. Meus miolos agora tá tudo fervendo aqui com esse tipo de certo. nome. Isso evita que a gente venha julgar os outros pela aparência. Então, ali, ó, anda mancando, Ô, Luiz, anda não sei o quê. Isso atirou pedra na cruz, porque a mão tá troncha, o corpo. Aí a gente só olha o aspecto exterior, mas nós espíritas não podem embarcar nessa não, minha gente. ô, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Eu ia te perguntar lá no começo, mas aí, quando você foi falando, eu vi assim, alguém dizia assim, que evolução e progresso é a mesma coisa. Mas eu entendo agora que não, Luiz. Progresso é um trabalho próprio, é um trabalho seu. É sua força de vontade. E Estou evolução? errada? E evolução, todos vamos evoluindo. Agora, mais demorado. Eu compreendi assim. Como se diz, você quase tirava 10. O progresso é um esforço nosso. E qual o efeito do progresso? É a evolução. A evolução é o progresso observável. E o progresso é o esforço para isso. Então, a lei é a lei da evolução. Quando a gente fala, mas a gente não encontra a lei da evolução, né? A gente encontra a lei de progresso. Ou seja, progresso tem que vir pelo seu esforço. E tem que vir equilibrado, progresso moral e intelectual. Muito bem. E quando a gente progride, onde é que isso é demonstrado? Aí a gente vê, eita, evoluiu. Mas com evolução parece que é uma coisa dada. Não. A evolução é a visão do progresso que a gente realizou. Muito obrigada. Bem, minha gente. Temos tempo ainda, não? Já está passando de 5 minutos. Já é outra palestra. Hein, Claudinha? É outra palestra. Só queria acrescentar alguma coisa. Pode ser, Claudinha, ainda? Veja só. Luiz colocou aí, trouxe uma passagem aí no capítulo 17, dos bons espíritos, né? Reconhece o verdadeiro espírito cristão pela sua transformação moral e o esforço que ele faz, né, para dominar as suas más tendências ou inclinações, certo? E eu tenho outra passagem aqui que Erasto diz, no capítulo 20, que como é que, perguntareis, se os chamados para o espiritismo, muitos se desviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Veja só. Responderemos, podeis reconhecê-los, pelo ensino e pela prática dos princípios da verdadeira caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicaram ao próximo, pela sua renúncia, pela dedicação ao próximo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios divinos, porque Deus quer que a sua lei triunfe. Os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazer a sua vaidade e a sua ambição, esses serão destruídos. Erasto. É porque a linguagem de Erasto, né? Destruídos, né? A gente sabe que não, né? Mas serão destruídos no seu orgulho. Cadê? Tem outra. No seu orgulho. Nessa tradução, não sei qual é a outra que tem aí. Pode ser, porque Erasto tem a gente tem que ver que os espíritos, mesmo da codificação, tem uma linguagem muito católica, às vezes, né? E interessante, assim, depois você vai fazer uma pesquisa sobre Erasto, Genilson. Ele só deu comunicação em 1862. Foi, né? Depois o médium saiu e carregou ele. Nunca mais ninguém viu Erasto. É um ponto a ser discutido. Mas é isso. Muito bom, então, rapaz. Vamos encerrar, né, gente? Chegamos no nosso horário. Até já passamos um pouquinho. A conversa aqui está muito boa, mas isso é coisa para a noite todinha, viu? Porque dúvidas muitas, né? Muitos questionamentos. Então, serão cenas para os próximos capítulos. A gente tem que deixar para os próximos encontros. Bom, pessoal, agradecer a presença de todos, agradecer principalmente a presença de Luiz, né, que, como sempre, traz muito conhecimento para a gente, compartilha de tudo que estuda, de tudo que pesquisa,
e fica aqui a nossa gratidão. Lembrando a todos que na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós vamos ter a participação de Célia Diniz. Ela não é daqui, de Pernambuco, ela é de Minas Gerais, e ela participou daquele filme As Mãos de Chico Xavier. Quem assistiu o filme, uma das interpretações ali, aquele menininho que morre com a queda de bicicleta, foi o filho dela, né? Representa o filho dela. E Célia vai estar conosco fazendo uma palestra. Ela também devolveu ao mundo espiritual uma outra filha de 27 anos. Então, dos 3 filhos que ela teve, ela devolveu ao Criador dois desses filhos. Né? E aí ela relata essa experiência num livro que ela escreveu, Vencendo a Dor da Morte, que vai ser o tema da nossa palestra da próxima semana. Então, se vocês puderem, coloquem aí na agenda, vai ser um trabalho muito bom. Eu já assisti essa palestra dela, muito boa, tá certo? Hoje ela é presidente do Centro Luiz Gonzaga, o centro que foi fundado por Chico, e ela tem um trabalho aí grandioso no meio espírita. Vale a pena, vale a pena. Então, se puderem participar, coloquem aí na agenda de vocês, tá certo? Vamos encerrar os nossos trabalhos, pedindo para que Genilson faça a nossa prece de encerramento. Muito bom. Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, só temos a agradecer esta oportunidade que nos possibilitaste de estarmos aqui reunidos em teu nome para estudarmos e aprendermos os ensinamentos de luz trazidos pelos Espíritos superiores. Sendo assim, mestre querido, que rogamos que nos proteja, nos ilumine, nos ampare e nos dê a sua consoladora e libertadora paz para todos os seus filhos. E sendo assim, mestre querido, nos conceda a sua paz, sempre. Que assim seja. Que assim seja. Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite, paz. pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beijo para vocês. Tchau. Boa noite Tchau, a Zezé. todos. Boa noite. Ah. Oi, oi, oi.